Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Vocês estão me escutando? Só para testar o som primeiro, depois eu vou desenvolvendo o tema, acaba... Tudo bem? Vocês podem me dar um retorno se vocês estão me escutando, se o som está tranquilo, vocês conseguem... Não, geralmente, respondendo aqui, as lives são no próprio YouTube, até por causa do canal, né? Escutando? Tem mais alguém que está tranquilo em relação ao som? Eu já vou... Só mais uma confirmação aí, deixa eu ver. Já está tudo ok? Deixa eu pegar aqui os papéis. Então vocês estão me escutando, né? Tudo ok, tudo beleza. Então, qual é a ideia da live de hoje, né? Então, a live de hoje, basicamente, vou falar de dois temas, tá? Estão escutando, né? Boa noite. Vou falar basicamente de dois temas. Então, primeiro, eu vou falar sobre alguns motivos, eu destaquei 6 motivos para a pessoa estudar São Tomás de Aquino. Alguns desses motivos servem também para estudar teologia, de modo geral, e alguns são específicos para estudar São Tomás de Aquino. Depois da gente falar um pouco sobre esses motivos, eu vou apresentar o curso Aprendiz Tomista, que é o curso que vai começar já no próximo sábado. Então, essa live aqui é uma live aberta. O curso vai começar propriamente no próximo sábado, no dia 13, às 16 horas, que é um curso apenas para os membros do terceiro tipo. Eu vou explicar isso melhor do curso. E, basicamente, essa parte que eu vou falar do curso, eu vou tirar algumas dúvidas que algumas pessoas estão me perguntando, né, sobre o curso, até para esclarecer algumas noções, é importante. E também eu vou falar um pouco, rapidamente, não quero me deter muito, né, dos 25 tópicos, porque eu dividi o curso em 25 grandes temas, que a gente vai tratar. O curso é mais de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino, e uma outra parte, né, em relação ao curso, basicamente eu vou falar um pouco, sem desenvolver muito assim, mas basicamente algumas noções básicas, com relação um pouco à minha formação, né? Pelo menos quando eu começo a fazer o curso, as pessoas em geral, quando começam a fazer um curso, é importante também saber minimamente um pouco da formação do professor, a especialidade dele, o quanto ele estudou, no caso, de São Tomás. Então, primeiro, um pouco sobre os motivos para estudar São Tomás de Aquino, a primeira parte, a segunda parte sobre o curso, e a parte sobre o curso se divide em algumas questões explicativas sobre o curso, falar rapidamente dos 25 tópicos e também falar um pouco da minha formação, tá? Tranquilo? Tá, eu estou aqui com alguns papéis aqui para não me perder. Então, a primeira parte sobre os 6 motivos que eu coloquei aqui para estudar São Tomás de Aquino. Antes de falar dos 6 motivos, acho que é importante ter uma noção bem clara, assim, com relação a estudar São Tomás de Aquino. Primeiro, 2 extremos, vou até estudar teologia de um modo geral, né? Mas 2 extremos devem ser evitados. Quais são? Um deles é quando a pessoa quer um problema, esse aqui é um extremo problemático, para deixar claro, que alguma pessoa poderia pensar, por exemplo, como uma espécie de defender uma espécie de um elitismo intelectual da fé. Isso é uma coisa que a gente deve rechaçar, né? Isso é contrário à fé católica, no sentido de que uma pessoa, para se salvar, de modo geral, obviamente, é bom deixar isso claro, não precisa fazer uma tese em teologia, conhecer altas questões sobre questões filosóficas, teológicas em si mesmo. Então, tem muitas pessoas que têm uma fé elevada e têm até um ardor da caridade, sem ter, na verdade, sem ter desenvolvido tratados sobre teologia ou de filosofia. Obviamente que a gente vai ver que há conveniência, conforme a capacidade, conforme a condição da pessoa, para que a pessoa aprenda e se aprofunde mais sobre a noção da fé. Mesmo essas pessoas que não conhecem teologia e filosofia, para fazer um ato de fé, é importante que a pessoa conheça algumas noções, digamos assim, sobre o credo, sobre as verdades da fé, ainda que não necessariamente todo mundo é obrigado a conhecer as questões especulativas de teologia ou de filosofia e tal. Então, primeiro, a gente deve evitar uma espécie de elitismo com relação à fé. Isso é importante ter claro, né? A gente sabe que tem aquela frase de São Paulo, que São Paulo fala que Deus quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É importante ter isso claro. Um outro extremo que a gente tem que evitar é o seguinte:
são as pessoas que é possível que alguém, por exemplo, tenha uma espécie de uma aversão ao conhecimento, no sentido de que como se todo conhecimento fosse gerasse necessariamente o que é falso, né? Uma espécie de uma soberba em si mesmo. Então a gente sabe que é necessário, de algum modo, também ter uma base sobre o conhecimento das verdades de fé, até para que haja o ato de fé. E, de fato, é possível também que algumas pessoas conheçam e também possam se sentir soberba, ou até uma espécie de vaidade, algum orgulho com relação ao conhecimento. Então, é necessário buscar sempre humildade com relação a certas disposições, assim como também, por exemplo, guardando as devidas proporções, os bens materiais. Né? A pessoa pode ter bens materiais e se tornar avarenta, mas a pessoa também pode ter bens materiais, e com esses bens materiais a pessoa faz também muitas obras de virtude, obras de caridade. A própria, por exemplo, virtude da magnificência, né, requer grandes quantias de dinheiro para doar para questões relacionadas ao bem comum. A pessoa que doa, por exemplo, grandes quantias para construir uma catedral, essas noções. Então é importante ter claro, devemos evitar dois extremos. O primeiro, que esse elitismo intelectual, isso é importante ter claro, e também evitar uma rechaça ao conhecimento. Na verdade, convém que as pessoas conheçam as verdades da fé conforme a sua própria condição e conforme a sua própria vocação. Por exemplo, um bispo, um padre, professor de teologia, de filosofia, de modo geral, até um comunicador, e essas pessoas precisam conhecer de modo mais aprofundado as verdades da fé. Então, essa pessoa tem que desenvolver mais, e mesmo pessoas que não são bispos nem padres, mas também a gente vai ver alguns motivos aqui, é importante que as pessoas se aprofundem também nas verdades da fé, na teologia, tanto para o crescimento pessoal, que a gente vai ver aqui, tanto também para o próprio apostolado. A pessoa tem a base também para defender as verdades da fé, também combater os erros contrários à fé, então a gente vai ver essa conveniência. Então, só para, antes de pular, deixar claro, vamos evitar um elitismo intelectual. É conveniente que cada pessoa busque conhecer as verdades da fé conforme o seu estado, conforme a sua convicção e conforme, no caso, conforme a sua vocação. E também devemos rechaçar essa posição, digamos assim, muito como se o conhecimento fosse um problema em si mesmo. Realmente não é. O próprio Aristóteles fala isso na primeira fase da metafísica. Ele fala que o homem, né, no sentido do ser humano, naturalmente deseja o conhecimento. Né? E o conhecimento sobre as verdades da fé é o conhecimento mais elevado, próprio para a nossa salvação, relativo às coisas da nossa salvação, para a gente, para que nós sejamos salvos, é necessária a graça santificante. A gente vai falar isso depois no curso. Né? Tá, então, dada essa noção básica aqui, agora a gente vai falar um pouco dos 6 motivos da conveniência de estudar São Tomás de Aquino. E para que alguns desses motivos são de modo geral, que poderia ser, por exemplo, aplicada a outros teólogos, como, por exemplo, Santo Agostinho, né, São Bernardo, outros pensadores, nesse sentido da parte de teologia, mas alguns desses 6 são específicos de São Tomás, a própria forma como ele trata algumas noções. Poderia até ser 5 motivos, eu coloquei aqui, eu fiz uma distinção, poderia até talvez ser 7, talvez colocado 5 e fazer uma divisão ou uma união de alguns deles. Eu coloquei 6 aqui mais por uma questão mais didática, tá? Uma questão para ficar um pouco mais claro. Depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar. Tá, então, o primeiro motivo foi a estudar São Tomás de Aquino, que, deixando claro que nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser comum a outros pensadores, ainda que São Tomás tenha um destaque. Até antes de não esquecer, antes de ir para o sexto motivo, eu só queria ler uma parte da encíclica Aeterni Patris. Tem até aqui no canal, se colocar Aeterni Patris, que é uma encíclica, um documento, propriamente um documento papal, do Papa Leão XIII, em que, entre outras coisas, ele destaca o papel de São Tomás de Aquino. Então, eu vou ler aqui rapidinho, eu selecionei um trecho bem pequeno, para não demorar muito, que o Papa Leão XIII, no século XIX, fala o seguinte sobre São Tomás. Ele fala assim: entre todos os doutores escolásticos, brilha maximamente como príncipe e mestre de todos Tomás de Aquino, quem, como observa Caetano, por ter venerado profundamente os santos doutores que o precederam, herdou, de certo modo, a inteligência de todos. São Tomás, por ter, de alguma maneira,
tratado de modo venerado, nesse sentido, os santos doutores, de alguma maneira, ele herdou a inteligência de todos. Então, o Papa fala o seguinte, Papa Leão XIII: Tomás reuniu suas doutrinas como membros dispersos de um mesmo corpo, confrontando-as, compreendendo-as e classificando-as, quer dizer, ele confrontou, compreendeu, classificou-as num só corpo, com admirável ordem, enriqueceu-as com grandes e novos princípios, que têm sido considerado com muita razão, justiça e mérito, como singular auxílio da Igreja Católica. Depois, se você quiser ver aqui no canal Knat, tem alguns vídeos na parte da... Tem uma lista chamada sobre a vida de São Tomás. Eu falo isso principalmente em alguns vídeos sobre a Eterna Pátria. Eu desenvolvo mais esse tema, só para dizer que o papel destacado de São Tomás em relação aos outros doutores, né? Então, vamos lá. Então, vamos para os seis motivos que eu selecionei para estudar São Tomás de Aquino. Primeiro, né, obviamente são coisas... Não vou tratar aqui tanto da vida de São Tomás, né? Vou tratar mais sobre a questão relacionada ao seu pensamento. Então, primeiro, a gente vai falar... estão me perguntando aqui se a live ficará salva. A princípio, eu estou pensando em colocar a live salva aqui no canal. Eu vou pensar um pouco, mas a princípio a minha ideia é deixar a live salva. Então, primeiro, estudar São Tomás de Aquino ajuda as pessoas, de modo geral, a crescer nas verdades da fé, para que a pessoa possa se inclinar melhor a Deus, crescer espiritualmente e evitar cair em heresias ou em afirmações que são contrárias à fé. Repara que, quando você compreende de modo um pouco mais aprofundado as questões da fé, ou quando você, por exemplo, você acaba, de alguma maneira, evitando cair em algumas questões contrárias à fé, você acaba podendo fortalecendo as suas convicções com relação às proposições da fé. Por exemplo, e com isso você ganha espiritualmente. Então, digamos que uma pessoa defende de modo herético, por exemplo, erroneamente, uma pessoa que não valoriza, por exemplo, a intercessão de Nossa Senhora. A pessoa, às vezes, não entende essas noções, não compreende bem a fé, ou a pessoa, de algum modo, tem uma posição herética com relação, por exemplo, a Nossa Senhora. Se a pessoa não tem clara a noção da fé, ou ela mesmo defende hereticamente, né, não vou entrar material, formalmente, mas defende hereticamente essa posição, por exemplo, ela pode não adquirir algumas graças que ela conseguiria, por exemplo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, por exemplo. Né? Ou se a pessoa defender uma coisa explicitamente contrária à fé católica, por exemplo, a pessoa que defende que a reencarnação é algo verdadeiro. A reencarnação é contrário à fé católica. Nós, católicos, a gente defende a ressurreição. E, por exemplo, São Tomás explicita alguns detalhes sobre a ressurreição da carne, como se dá isso, né? Então, assim, compreendendo essas noções, por exemplo, com relação à ressurreição, e mesmo as noções sobre o credo, de modo geral, acham que a pessoa, nesse aspecto, tem uma maior convicção sobre as verdades da fé e evite cair nesses erros, né? E, de alguma maneira, conhecendo as verdades da fé, a pessoa pode melhor salvaguardar, né, a própria alma nesse sentido, obviamente com a ajuda de Deus, e evitar cair em alguns erros, digamos assim, alguns erros teológicos. Né? Então, assim, estudar São Tomás de Aquino garante, de alguma maneira, uma maior proximidade, né, ou pelo menos inclina a pessoa a conhecer as verdades da fé, e conhecendo as verdades da fé, a pessoa pode se inclinar a Deus de modo mais fervoroso, pedir as graças conforme a própria doutrina da fé. A segunda consideração, que é a seguinte, deixa eu só destacar aqui, também São Tomás de Aquino, ele tem uma série de considerações, não apenas do ponto de vista meramente especulativo, que também tem um valor, né, nesse sentido, mas também ele tem algumas considerações, por exemplo, sobre a própria vida de Cristo. Né, ele tem algumas considerações sobre a cruz de Cristo, sobre a própria oração, nesse sentido. São Tomás ele comentou o Evangelho de São Mateus e também comentou o Evangelho de São João. Então, além de ter feito o comentário, né, do Evangelho de São Mateus e do Evangelho de São João, São Tomás também fez uma compilação de comentários aos 4 evangelhos, a Catena Áurea. Quer dizer, uma coisa é a Catena Áurea, que é uma seleção de São Tomás de uma série de comentários aos evangelhos, aos 4 evangelhos, e outra coisa é o comentário de São Tomás
o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São João. Ele comentou dois evangelhos. Então, existe, de alguma maneira, a consideração, por exemplo, da paixão de Cristo, que São Tomás fala, a consideração da vida de Cristo, né? Essa inclinação também nos faz crescer, por exemplo, crescer nas próprias virtudes, as virtudes naturais, né? E pedir a graça de Deus para que a gente possa crescer e adquirir as virtudes teologais nesse sentido. Então, a consideração das verdades da fé a partir do pensamento de Santo Tomás, do pensamento espiritual, da própria teologia tomista, nos ajuda também a vivificar a nossa fé. Tem até, por exemplo, alguns livros, né, especialmente até edições que a Eclésia está traduzindo, com relação às meditações, por exemplo, foram feitas uma coletânea de alguns textos de São Tomás, relativa aos tempos litúrgicos. Então, a Eclésia fez, por exemplo, tem algumas traduções com relação, por exemplo, à Páscoa. Recentemente, se não me engano, saiu do tempo comum, né? Tem da Quaresma, tem do Natal. Então, por exemplo, são considerações de São Tomás que ajudam também a pessoa a viver melhor esses tempos litúrgicos. Então, a primeira questão, tá? Obviamente existe uma ligação, né? Se a pessoa também, do 1 para o 2, dos outros motivos, não são totalmente dispersas, existe uma relação. Você fortificando a sua fé, a consideração das verdades da fé, isso também te inclina também a uma vivência espiritual, e também existem questões ou temas que São Tomás trata que também são relativos diretamente a questões, digamos assim, mais práticas ou da vida espiritual. O terceiro aspecto, o terceiro motivo para estar São Tomás de Aquino é que São Tomás, e aqui eu destaco um aspecto mais ainda prático ainda, que são as questões de São Tomás sobre a moral. Repara que São Tomás ele coloca isso na primeira lição do seu comentário à Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele fala o seguinte: ele divide a moral, digamos assim, numa noção maior, uma noção mais geral de moral, e essa noção mais geral de moral é dividida em três partes: a moral individual, a moral familiar e a moral, digamos assim, da comunidade cívica, ou na comunidade política, de modo geral, que é a política. Tem a moral individual, a moral familiar e a política. Estudando essas três noções, vamos dizer assim, de São Tomás, quando ele fala da moral individual, da moral familiar, da política, a pessoa também, isso também ajuda a pessoa a compreender melhor questões pontuais sobre política, ou aí até sobre questões pontuais também sobre moral. Por exemplo, é importante conhecer a posição de São Tomás sobre a dignidade da pessoa humana, é importante saber. E com isso você tem uma série de consequências no âmbito político por conhecer a dignidade da pessoa humana. Você também tem, por exemplo, São Tomás trata sobre o reino. Caso apareça um tirano, como nós podemos, digamos assim, lidar com isso, né? Evitar a tirania, como é possível lidar com essas questões, né? Também o que é o bem comum, também a noção, por exemplo, de mal menor. Eu até percebo, muitas vezes, na política, algumas pessoas têm dificuldade de fazer alguns raciocínios políticos, né, do ponto de vista da própria estrutura política, porque as pessoas não entendem, muitas vezes, a sutileza do conceito de mal menor, conceito também de voluntário misto. Então, entendendo, por exemplo, essas noções, esses conceitos, é possível, ou é melhor, a pessoa consegue melhor aplicar essas noções políticas, já questões relativas ao bem comum, do ponto de vista prático. Então, às vezes, a pessoa fica meio inquieta, não sabe, muitas vezes, de alguma maneira, tratar algumas questões políticas, mas, por exemplo, São Tomás ele tem um tratado sobre esse tema, já desenvolveu bem esses temas, então, às vezes, obviamente que às vezes São Tomás existem algumas noções gerais, alguns princípios, a pessoa depois pode pontualmente aplicar essas questões a casos particulares até atuais. Né? Então, São Tomás nos ajuda em questões políticas e também algumas questões, por exemplo, vamos dizer assim, mais da ética pessoal, né? Então, até com questões, por exemplo, ele tem algumas posições com relação aos argumentos da legítima defesa, as distinções das leis, lei positiva, lei divina, lei natural. Fala também um pouco sobre a ordem da caridade, né? Nós devemos amar as pessoas, mas existe uma ordem para que elas sejam amadas, elas sejam amadas de modo geral. Então, isso também nos ajuda de modo geral a
Então, algumas pessoas até comentando aqui, São Tomás ele tem um papel destacado em relação aos doutores da igreja. Eu não vou nem desenvolver tanto essas questões, né? Mas a ideia é só falar assim algumas peculiaridades. Nesses vídeos eu falo sobre a vida de São Tomás de Aquino, lá eu desenvolvo mais, eu tenho um pouco da vida de São Tomás de Aquino, que eu estou falando um pouco mais do pensamento. Acho que existe uma certa união, mas eu quero focar mais na questão do pensamento. Então, esse terceiro motivo, voltando aqui, São Tomás tem uma série de critérios, de princípios do ponto de vista prático, individual, familiar e política, que nos ajuda no alguns discernimentos em relação a questões prudenciais, pessoais, como desenvolver determinadas ações, alguns esclarecimentos que nos ajudam, de alguma maneira, nessas questões, de modo geral, moral. O quarto motivo que é o seguinte: às vezes nós temos uma série de dúvidas, né, do sentido filosófico, algumas questões, e é importante a gente cada vez mais desenvolver e aperfeiçoar, às vezes dúvidas com argumentos, não necessariamente dúvidas do conteúdo da fé. A pessoa tem fé, mas a pessoa quer entender, por exemplo, algumas noções da metafísica, quer entender alguns raciocínios teológicos nesse sentido, e outras pessoas também, muitas vezes que elas não têm fé, ou às vezes têm fé, mas querem esclarecer alguns pontos, às vezes nos perguntam, né? E, por exemplo, algumas pessoas que não têm fé podem nos perguntar determinadas coisas, ou até mesmo para que a gente possa ter uma iniciativa de levar, por exemplo, algumas posições sobre a fé para os outros. São Tomás nos ajuda com relação ao apostolado. Isso que é importante ter claro, porque muitas vezes alguém pergunta algumas questões para a gente, por exemplo, sobre a criação, sobre os sacramentos, sobre a ressurreição. Por exemplo, qual a distinção da ressurreição para a reencarnação? A ressurreição é a doutrina da Igreja Católica, a reencarnação não. E São Tomás desenvolve algumas questões sobre a ressurreição, sobre a vida de Cristo, sobre questões de metafísica, de filosofia da natureza, de uma série de coisas, de modo que é mais fácil, vamos dizer assim, ou menos difícil, obviamente que a gente tem que pedir a Deus, a graça para nos ajudar, para o apostolado, né? E São Paulo fala, ai de mim se não evangelizar, então é necessário que haja, de alguma maneira, o apostolado, para passar às pessoas, de modo geral, as verdades da fé. E São Tomás já dá uma série de elementos, uma série de informações, uma estrutura já de pensamento que, às vezes, de alguma maneira, até a dúvida. Alguém pergunta uma coisa sobre a gente, São Tomás escreveu um tratado sobre a dúvida da pessoa, por exemplo, sobre aquele tema. Então, de alguma maneira, já tem algo bem desenvolvido, bem sistematizado, já existe quase que uma história sobre aquela pergunta, vamos dizer assim, e já foi desenvolvida, tem um tratado. Então, estudar São Tomás também nos ajuda a fortalecer, para ganhar argumentos para o apostolado, né? Tanto para também fortificar nossas concepções sobre a fé, mas também para o apostolado. O quinto ponto que eu coloco aqui é que estudar São Tomás de Aquino, e aqui é do ponto de vista... tem algumas pessoas me perguntando aqui, abrindo um parênteses, sobre a introdução a São Tomás de Aquino. Tem aqui no canal um vídeo que eu coloco dicas de livros para começar a estudar São Tomás de Aquino. Talvez colocar no Google, coloque talvez canal Aquinati, dicas de livro para iniciar o estudo de São Tomás, uma coisa assim, que tem lá alguns livros que eu indiquei. Então, primeiro, quer dizer, agora o quinto ponto, também aí é uma questão do ponto de vista, digamos assim, até humano, né, vamos dizer assim, estudar São Tomás, o modo de raciocínio que ele faz, especialmente, por exemplo, das questões disputadas, existe uma série de... Por exemplo, toda a Suma Teológica está como questão disputada, ou mesmo também, por exemplo, as questões disputadas, vamos dizer assim, de modo separado, de veritate, de potência Dei. Essa estrutura dessas questões ajuda a pessoa também a pensar. E quando eu digo pensar, quando São Tomás coloca o silogismo, a premissa maior, menor, conclusão, desenvolve isso no raciocínio, e você vai, de algum modo, aos poucos, entendendo a estrutura do raciocínio de São Tomás. Isso nos ajuda a, cada vez mais, até ordenar pessoalmente, né, o nosso raciocínio, não necessariamente identicamente ao modo como ele está fazendo a exposição, mas o nosso próprio raciocínio acaba se estruturando melhor, não necessariamente por osmose, não é isso, pessoal, não é propriamente isso, mas esse contato, digamos assim, com o pensamento de São Tomás de Aquino, com a sua estrutura de pensamentos, também nos ajuda
a pensar, a estruturar o pensamento de modo lógico, de modo geral, e especificamente para a argumentação também, e a própria nossa estrutura mental pessoal, vamos dizer assim. E o quinto, não, desculpa, e o sexto, eu coloco como uma espécie assim uma espécie de um prazer intelectual derivado do próprio estudo de São Tomás de Aquino. A gente até viu aqui no canal, basicamente há dois tipos de prazer. Existe o prazer sensível e existe o prazer intelectual, que se chama uma espécie de alegria, vamos dizer assim. E há uma espécie de alegria, um prazer intelectual de estudar o pensamento. E aqui poderia ser, tem outros pontos, de outros teólogos, de modo geral, bons teólogos, como Santo Agostinho, São Bernardo, e outros teólogos católicos nesse sentido, mas também existe algo especial, vamos dizer assim, no estudo do pensamento de São Tomás de Aquino, né? Então, existe uma certa alegria para a própria beleza do raciocínio, a própria beleza, digamos assim, do esplendor da verdade, da busca do pensamento de São Tomás de Aquino. Então, é basicamente isso. Então, só recapitulando, né? Então, primeiro, a gente conhece, digamos assim, melhor as verdades da fé, mantém a gente mais próximo, digamos assim, das verdades da fé e evita que a gente caia em certas noções heréticas, ao contrário da fé. Segundo, a consideração das verdades da fé aumenta também esse ardor da caridade, essa vivência espiritual que Santo Tomás considera nos seus escritos. Até tem seleções, traduções já sobre essas vivências mais espirituais do pensamento de São Tomás de Aquino, inclusive até com as edições do Tempo Litúrgico, como falei da edição um pouco recente, assim, recente da Editora Eclésia. Nos ajuda a discernir em questões morais e políticas. Então, muitas questões que a gente pode se questionar qual a melhor posição, ainda sem saber a solução. Santo Tomás da Vida já desenvolveu um tratado, né, sobre esse tema, então existe uma forma já estruturada com isso, ajuda a resolver a questão da forma de governo, né, noção de bem comum, ordem da caridade, assuntos prudenciais. Quarto, nos ajuda no apostolado, né? E quinto, ajuda-nos a ordenar melhor o pensamento, do ponto de vista intelectual, de modo geral, tanto filosófico, teológico, mas também lógico, de modo geral. E sexto, advém um certo prazer intelectual no próprio estudo da filosofia, da teologia, de modo geral, e especialmente, estudar, na verdade, qualquer área do conhecimento, mas de modo especial, a filosofia e a teologia, especialmente São Tomás de Aquino. Tudo tranquilo? Quando eu falei que acho que é isso, né? Sobre a questão, a dúvida, a pessoa pode ter uma dúvida pontual, deve esclarecer, aqui eu não estou nem falando da negar a fé ou na dúvida, mas uma questão de aprimorar mais algumas questões, que muitas vezes são questões teológicas ou filosóficas, mais nesse sentido. Não propriamente da fé, mas sobre filosofia e teologia com alguma relação. Principalmente São Tomás. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque se tiver tranquilo, eu posso já passar para a parte sobre um pouco sobre o curso. Então, deixa eu ver, só dar uma olhada aqui. Boa noite, né? Deixa eu ver sobre... então, eu acho que eu vou seguir, tá? Só para... Então, o que acontece? Isso foi algumas considerações que eu achei... Vamos colocar assim, até para que as pessoas vejam assim, tem uma motivação para estar São Tomás de Aquino. E, recentemente, há algum tempo, eu até venho divulgando um pouco no canal, eu vou começar um curso chamado Aprendiz Tomista, que é um curso de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. Ele não requer uma base filosófica, ela vai ser aos poucos, digamos assim, desenvolvida no próprio curso, uma base filosófica, uma base teológica, mas é principalmente para a pessoa que está desenvolvendo até um pouco o nível intermediário, a gente pode fazer umas distinções, alguns nivelamentos, mas é um curso que eu vou fazer aqui no YouTube para o que eu coloco aqui como membros tipo 3. Algumas pessoas estão perguntando, mas o que é membros tipo 3? Né? O que é o terceiro tipo de membro? O que acontece? No YouTube, alguns canais têm a opção de você ser membro do canal. Né? Então, você tem uma partezinha que é a espécie assim, seja membro. Tá, depois eu respondo algumas questões ali. Mas tem uma parte chamada Seja Membro. Então, na parte Seja Membro, você pode assinar, algo pago, né? Você colabora com o canal e você tem algumas recompensas. Então, eu coloquei lá, quando você clica na parte de Seja Membro, 3 tipos básicos assim, de recompensa. O primeiro e o segundo são relacionados a colaborações do canal, que a pessoa ou ganha
está dentro de um grupo específico para discussão, ou link de desconto, é mais uma colaboração ao canal. A primeira e o segundo nível, digamos assim, de membro, quando você clica na parte de seja membro, aí aparecem 3 opções. A primeira e a segunda são colaborações, são principalmente colaborações para o canal. Se quiser fazer uma doação, tem um valor menor em relação à terceira, e tem algumas recompensas menores em relação à terceira. Então, vamos lá. O terceiro tipo de membro, nesse sentido, ou o terceiro nível que aparece ali, que aparece curso aprendiz tomista, ele é, no caso, o valor que eu coloquei é R$19,99 por mês. Aí a pessoa tem direito, e vai começar o curso no dia 13 de junho, no próximo sábado, né, às 4 da tarde, 16 da tarde, 16 horas, né? E nesse curso eu vou tratar de 25 temas sobre o pensamento de São Tomás de Aquino. Eu farei, em média, assim, em geral, né, não sei se é uma questão excepcional, mas a minha ideia é fazer 2 lives por mês, aos sábados, às 16 horas. Aí você fala, mas se eu não puder assistir a live nas 16 horas no sábado, as lives ficarão salvas para esses membros. Então, o curso vai ser exclusivo para os membros, que se inscreveram no tipo 3, né? Até para eu ouvir, até algumas pessoas se inscreveram nos membros, já tem alguns inscritos, e algumas pessoas também inscreveram no tipo 1. A pessoa, de fato, pode ser uma colaboração, eu agradeço também, mas eu só queria dizer que caso a pessoa tenha inscrito no tipo 1, mas ela pode ter, talvez, equivocado, e é importante, de alguma maneira, se ela quiser, né, talvez teria que sair do tipo 1 e se inscrever no 3. Ou simplesmente a pessoa escreveu no tipo 1 porque queria fazer a colaboração tipo 1. Então, estou esclarecendo para a pessoa saber, caso aconteceu isso, teria que fazer isso, sair do tipo 1 para se inscrever no tipo 3, né, que é o próprio do curso, se ela quiser escrever no curso, nesse sentido. Então, o curso começará dia 13, 16 horas, 4 da tarde. São 25 tópicos, eu vou falar aqui rapidamente dos 25 tópicos, né, para vocês terem uma noção. Não quero também demorar muito, mas eu vou ter que falar, né, dos 25 tópicos. Deixar claro que acho que é uma pergunta mais frequente que me fazem, que as lives ficarão salvas no canal. Então, se você não puder ali vendo às 4 da tarde, nesse próximo sábado, por exemplo, vai ficar salvo. O ideal, se for possível, é que a pessoa esteja lá até para... Eu vou tirar dúvidas, posso tirar dúvidas diretamente na própria live, né? Eu vou estar vendo aqui no chat lá específico, esse seria o ideal, mas eu entendo também se a pessoa não puder, por uma série de motivos, tranquilo, a gente pode tirar de outra forma, eu até vou falar como. Tá, e além disso, eu também coloquei 2 grupos, um no WhatsApp e outro no Telegram. Se a pessoa se inscrever, eu já tenho até outros grupos do canal de livre acesso, só que esse vai ser, são 2 grupos, um no Telegram e um no WhatsApp, exclusivos para os membros tipo 3, são os membros do curso, né? Então, por exemplo, ali eu vou colocar mais informações, indicações bibliográficas, vou tirar dúvidas das aulas, né? Principalmente das pessoas, por exemplo, que não puderam assistir lá, ou mesmo também se puder, se a pessoa tem uma dúvida outro dia, vem na cabeça uma coisa, a pessoa quer, por exemplo, uma indicação de livros, né? Se a pessoa quer uma indicação bibliográfica, uma indicação de artigo sobre aquele tema que foi dado na aula, quer se aprofundar mais sobre aquilo, vou indicar. Eu também, até me perguntaram, eu acabei, não tinha pensado inicialmente, mas depois eu achei melhor, né? Para cada aula do curso, o aluno também vai ter direito, só que eu vou fazer na aula seguinte. Então, eu vou dar uma aula, por exemplo, no dia 13, e na próxima aula, ou até a próxima aula, eu vou fazer um PDF simples, de uma página e meia, mais ou menos, com o resumo da aula anterior. É importante, assim, porque, às vezes, para a pessoa acompanhar, ter um resumo, é uma mini apostila que eu vou fazer por aula, coisa relativamente simples, com os principais tópicos, e também com a bibliografia, as referências bibliográficas mais importantes, algumas indicações. Então, além do curso, a pessoa, por R$19,99, né, a pessoa tem direito a ver essas 2 lives por mês, a pessoa vai poder se inscrever, vai poder entrar, vou dar um link específico para esses grupos, né? A pessoa pode passar ou do Telegram ou do WhatsApp, quando ela achar melhor, né? Porque às vezes a pessoa só tem um, não tem outro, então eu achei melhor criar 2 grupos nesse sentido.
Às vezes é bom entrar nos dois, porque às vezes uma parte fica um, parte fica do outro, às vezes tem algumas dúvidas ali que também pode ser a sua dúvida também, né? Às vezes eu respondo, acabo respondendo, então acho que se quiser também, mas se quiser, é um direito, digamos assim, a pessoa fica à vontade. E além disso, eu acho importante ter esse PDF, que é uma espécie de uma mini apostila, como eu falei, uma coisa simples, um PDF de uma página e meia, sobre a aula. Então, eu vou ter uma aula, então, eu acho até melhor fazer esse PDF depois de ter passado a aula, porque, por exemplo, alguém pode fazer uma pergunta ali, eu acabo desenvolvendo um pouco tempo para responder a pergunta, e depois eu coloco essa resposta, essas considerações no próprio PDF, se eu achei que tem alguma relevância, um detalhe melhor com a aula. Então, os PDFs vão ser feitos depois, né, digamos assim, da aula, né. Deixa eu ver o que mais. Tá, eu estimei mais ou menos o tempo do curso, como são 25 tópicos, a gente vai ver, é, por exemplo, algum desses tópicos, eles podem ser dados, por exemplo, uma matéria inteira de uma graduação. A gente vai ver aqui, só que eu vou dar alguns exemplos mais, algumas noções mais básicas, mais introdutórias sobre esses tópicos. Então, a minha ideia, eu tinha pensado, e um tópico, por exemplo, pode ter mais de uma live, né? Então, é importante ter claro. A princípio, eu tinha pensado que o curso dure entre 1 ano e meio e 2 anos. Essa é a minha ideia, mais ou menos, da duração do curso. Ele pode se estender um pouco mais, caso os alunos tenham algum interesse em, por exemplo, em trabalhar um pouco mais algum tema. Por exemplo, às vezes algumas pessoas gostam mais de política, ou, por exemplo, angelologia, sobre os anjos. Talvez eu possa fazer talvez 1 ou 2 lives a mais, com algum tema. Se houver mais ou menos de consenso, mas uma maioria assim, razoável, a gente pode talvez ter um pouco mais de algum tema. Então, talvez, estou pensando 1 ano e meio a 2, mas caso haja uma necessidade de ter um pouco mais de um tema, talvez possa ser um pouco mais que 2 anos, mas eu colocaria 2 anos, mas eu colocaria mais ou menos isso. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Aí eu já parto mais para a parte dos 25 temas. Que a ideia é que a live aqui não fique tão longa. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar sobre os livros e assuntos do curso. Deixa eu ver. Então eu vou falar já dos temas, tudo bem? Eu já mostrei esses temas, né, em outros, na parte de comunidades. Outra coisa importante ver. Se você já assinou o curso, algumas pessoas já assinaram, já estão até no grupo que eu fiz, eu até recomendo, algumas pessoas já assinaram e não estão no grupo do WhatsApp e do Telegram. Você tem o direito, se você quiser, você não é obrigado a participar dos grupos, né? É um direito, digamos assim, mas se você quiser, tem na parte do canal, tem a parte de comunidade. Então, lá em cima do canal tem uma parte chamada comunidade, na parte inicial, digamos assim, do canal. Na parte de comunidade, se você se inscreveu, tem lá os links do WhatsApp e do Telegram. Você pode depois até me enviar, se você não conseguir encontrar. Isso é apenas para os membros que já se inscreveram. E se você já se inscreveu, no sábado, às 16 horas, eu vou compartilhar ali nessa parte de comunidade, né, do canal, e ali vai estar o link das lives, né? Caso você não receba a notificação, então basta ir lá na parte do canal, na parte principal, inicial do canal, vai estar escrito lá comunidade, aí eu vou colocar o link no horário, relativamente. Eu não sei se o YouTube vai passar a notificação, mas pelo menos se você for lá na parte de comunidade, é certo que vai estar o link para você assistir a aula ao vivo. Isso para quem já se inscreveu. Então, acho que basicamente é isso. Então, eu já vou diretamente falando dos 25 tópicos, sem precisar. Então, basicamente, são 25 tópicos, né? Os 15 primeiros são predominantemente de filosofia. Tem alguns temas teológicos, a própria noção da ética de São Tomás, a introdução à ética de São Tomás. É necessário que a gente também fale sobre aspectos teológicos, que a felicidade do ser humano, a felicidade perfeita, não está nesta vida, mas apenas no céu, nessa graça. A gente vai colocar alguns aspectos da teologia revelada, mas, de um modo geral, os outros temas, eles tratam principalmente sobre. Estou vendo aqui, tá? Obrigado pelo. Tá, eu tenho que. Às vezes eu fico um pouco. Deixa eu só voltar aqui. Então, os 15 primeiros tópicos vão tratar predominantemente de filosofia, com exceção, pontualmente, né, por exemplo, do 11 não, do 10, que vai falar um pouco sobre a introdução às ética das virtudes, tem que falar
falar da graça, falar sobre a felicidade sobrenatural, que só se dá provavelmente no céu, a felicidade última, e os 10 últimos serão principalmente de teologia revelada. Então, primeiro tópico, então vamos lá. A filosofia e as suas partes. Então, a primeira aula que a gente já vai ver agora, dia 13, né, no dia 13, às 16 horas, eu vou falar sobre a filosofia e suas partes. A aula está montada nesse sentido, montando. Basicamente, eu vou falar a distinção, por exemplo, como surge a filosofia, só que sem precisar fazer uma delonga da história da filosofia, mas a noção, por exemplo, da noção originária da filosofia, a partir desse espanto inicial, a distinção das filosofias realistas para as filosofias idealistas, mostrar essa volta, essa conveniência da filosofia de voltar, no sentido de estudar o ser, né, a metafísica realista de São Tomás de Aquino, de alguma maneira se volta ao ser. É importante ter essas distinções. Como é possível rechaçar posições idealistas nesse sentido, que eu não digo idealistas, por exemplo, algumas visões modernas, né, quais são os problemas de algumas concepções modernas. Então, a ideia, principalmente, é mostrar, por exemplo, nessa primeira aula, essas distinções, digamos assim, na filosofia realista, filosofia idealista, o que faz uma filosofia ser realista, uma filosofia ser idealista, e, de alguma maneira, em última instância, mostrar o que é filosofia, né, mostrar as suas partes, falar um pouco da lógica, filosofia da natureza, né, da metafísica, da teologia natural, basicamente isso. No segundo ponto, a gente já vai falar um pouco de algumas noções de teologia revelada, essa parte, de fato, um pouco mais sobre teologia revelada, as suas partes, mas para colocar as bases, digamos assim, teologia revelada, as partes, por exemplo, angelologia, dos anjos, também sobre Cristo, a mariologia, a eclesiologia, algumas noções para que a pessoa saiba um pouco melhor. Alguém está perguntando como faz para se inscrever. Para se inscrever, tem uma parte aqui no canal, que você deve estar vendo, chamada Seja Membro. Porque eu ainda não coloquei aqui, às vezes eu coloco o link embaixo do canal. Então, na parte de Seja Membro, é o terceiro nível, é a terceira opção que aparece lá na parte de Seja Membro. Porque as primeiras são colaborações pontuais e a terceira é para se inscrever no canal. Tá, então, no ponto 2, pontualmente, um pouco a exceção que eu tinha falado antes, que eu vou falar um pouco mais sobre teologia revelada, porque basicamente a gente pode dizer assim, há duas teologias, né? Uma é a teologia natural, que estuda Deus a partir da razão e a partir dos dados naturais da razão, e outra é a teologia revelada, que ela estuda Deus a partir dos dados da fé. Tá, só mais as aulas estarão disponíveis apenas a partir do momento que as aulas vão começar no dia 13. Então, a partir do dia 13, você pode ver a live ao vivo a partir das 16 horas, ou, por exemplo, eu acredito que 20 horas é um tempo depois, que tem um tempo do YouTube renderizar a live, né? Ela demora um pouco para ficar, às vezes alguns minutos, como ela é um pouco mais de uma hora, mais ou menos esse tempo. Mas, então, assim, após a aula, assim que o YouTube renderizar as coisas mínimas, a aula vai ficar disponível online. Ela não está agora porque eu darei a aula, a primeira aula vai ser no dia 13 de junho. Né? A partir daí, sempre que eu der aula, depois eu vou colocar a live para a pessoa poder ver quando ela achar melhor. Né? Tá, então existem essas duas distinções. A teologia revelada, ela parte da fé. Né? Então, por exemplo, a gente de alguma maneira pode, pela razão natural, sabe, pode entender de alguma maneira que Deus é uno, e pela teologia revelada a gente entende que Deus é trino. A gente até vai fazer essas distinções. Como que se dá essas noções? No terceiro ponto, eu achei melhor também destacar... Não, tudo bem, mas a ideia é justamente essa. As lives vão ficar lá, eu sei que algumas pessoas não poderão ver 4 horas do sábado, às vezes é complicado, né, para algumas pessoas, mas elas vão ficar lá depois de serem feitas. Terceiro, sobre as obras de São Tomás de Aquino, aqui é importante fazer já que a gente vai estudar São Tomás de Aquino, além de fazer essa introdução sobre filosofia e teologia, depois é importante saber como ele tratou disso, né, nas suas obras. A gente vai fazer uma noção geral, falar um pouco sobre a Suma Teológica, a Suma Contra Gentil, os seus comentários bíblicos, os seus opúsculos. A gente vai falar também o comentário, por exemplo, Aristóteles. A gente vai falar como se dá, por exemplo, o método das questões disputadas, como se dá esse método de exposição. Então, a gente vai tentar, digamos, fazer uma espécie de um mapeamento das obras de São Tomás de Aquino,
das principais, pelo menos, né? Santo Tomás de Aquino produziu bastante coisa, a gente vai tentar ver um pouco do estilo dele, algumas formas de exposição, e saber umas literatura mais filosoficamente, mais teologicamente, de modo geral. No quarto, a gente já vai tratar, digamos assim, mais propriamente no quarto ponto, sobre a razão e fé. Então, para São Tomás de Aquino, a razão e fé, em última instância, ela vem naturalmente de Deus, e a razão vem naturalmente de Deus, e sobrenaturalmente vem a fé, a virtude teologal, o efeito da graça santificante. Então, a gente vai ver que para São Tomás de Aquino não há uma contradição entre a razão e a fé, mas há uma profunda harmonia. Tá, também é importante, a princípio, me perguntando o tempo de cada aula. Existe uma flexibilidade, mais ou menos, pelas lives. Eu sei que é um parênteses, assim, mas acho importante também ter isso claro. Existe uma flexibilidade, né? Eu não quero que ela seja menor do que uma hora, eu acho que menor, acho que é pouco tempo, né? Eu também não quero que ela seja muito maior que uma hora. Então, a minha ideia é mais ou menos uma hora por live, mas a gente, digamos assim, pontualmente, se alguém fizer uma pergunta que eu preciso desenvolver mais para especificar, eu não vejo problema em desenvolver mais, uma hora, 10, 20, uma coisa assim. Mas a princípio é que o mínimo, eu também, se fizer às vezes 2 horas, uma hora e meia, uma coisa assim, às vezes é um pouco desgastante, meio cansativo, às vezes, para o aluno também. Então, eu acho que saber lidar um pouco com isso, eu acho também, mas se for menos de uma hora, eu acho pouco conteúdo, né? Então, a minha ideia é fazer, assim, mais ou menos uma hora, tá? Talvez um pouco mais, mas não menos. Talvez pontualmente pode acontecer isso, mas geralmente, acho que no mínimo uma hora eu acho um tempo razoável, mais ou menos. Tá, acho que está respondido tudo aqui. Então, a gente, principalmente no quarto ponto, a gente vai tratar sobre a razão e fé, né? E a gente vai tratar principalmente dos primeiros capítulos da Suma contra os Gentios. Eu considero os primeiros capítulos da Suma contra os Gentios como um dos melhores livros, umas melhores partes para a introdução do pensamento de São Tomás de Aquino. A gente vai explicar por que ele faz essa distinção de razão e fé. Existem proposições sobre Deus que a própria razão humana consegue atingir. Existem proposições sobre Deus que é necessário apenas a fé. A gente vai tentar ver essas distinções, essa harmonia entre a razão e a fé, segundo São Tomás de Aquino. No fundo, para evitar posições racionalistas, né, que enfatizam exacerbadamente a razão, desprezam a fé, e fideístas, que desprezam essas noções da razão. Só para tomar. Acho que no quinto eu vou falar um pouco sobre a introdução à lógica clássica. E para que a gente vai colocar alguns pontos básicos, né? Então, por exemplo, a lógica clássica, o que é uma das coisas mais essenciais, né? Eu estudo a noção do ente de razão, vamos colocar assim. As 3 operações, vamos colocar assim, lógica, estuda simples apreensão, juízo, o próprio raciocínio, silogismo, de alguma maneira, a gente vai desenvolver um pouco o que são essas coisas. A gente vai também colocar aquele quadro, né, que é minimamente conhecido do ponto de vista da lógica, o quadro da contradição, o quadro dos contrários, né, como é que se dá essas questões, e também vai desenvolver alguns temas também um pouco mais sobre isso, e também as noções das aplicações dos predicados, né? Certas noções, assim, como a questão da univocidade, analogia e equivocidade, até porque a gente vai ver depois, na introdução à metafísica, que para entender a metafísica de São Tomás de Aquino, é necessário que a pessoa entenda, por exemplo, a noção da analogia, porque o ser em São Tomás de Aquino é entendido de modo análogo. Então, é importante entender o que quer dizer a noção da analogia, né? Em São Tomás de Aquino, como é que está se desenvolvendo, que para a gente entender isso, a analogia do ser, na metafísica, a gente tem que entender algumas noções da própria analogia do ponto de vista lógico, dessa aplicação. Né? No sexto, a gente vai falar da introdução à filosofia da natureza, a gente vai falar sobre noções do que é o movimento, o corpo, a vida, né? As noções relativas a ato e potência dentro do movimento, como é que essa questão do aperfeiçoamento, do deslocamento, né? Essa passagem de movimento, da potência para o ato, a gente vai ver essas distinções. No sétimo, o que é a alma e os seus tipos, né? Então, esse princípio de vida que anima, né, que é a alma, basicamente, a gente sabe que ela se divide em 3 tipos, a alma vegetativa, a sensitiva e a intelectiva. A vegetativa e a sensitiva são materiais, e a intelectiva é uma alma espiritual. Por exemplo, um animal irracional, ele tem uma alma sensitiva material. Quando ele morre, ele deixa de existir. O ser humano, quando ele morre, a alma dele, intelectiva,
persiste após a morte da pessoa, mas a morte nesse sentido que a pessoa perde a vida, nesse sentido há uma separação da alma com o corpo, mas a alma continua viva, né? Nesse sentido a gente vai explicar essa coisa própria, né, da alma intelectiva, que é a alma do ser humano. Depois a gente vai ver um pouco sobre a introdução à antropologia filosófica e aos 4 temperamentos. Ó, quem quiser ver esses tópicos, basta ver aqui o vídeo no canal anterior, que eu coloco lá todos esses 25 tópicos, né, para quem talvez possa estar um pouco assim, talvez perdido um pouco o que eu estou falando lá, tem esses 25 tópicos, só que eu só fiz uma menção aqui, eu tentando explicar um pouco melhor o que a gente vai tratar nesses 25 tópicos, né. Então, aqui, então a gente vai ver na introdução à antropologia filosófica aos 4 temperamentos. Então, a gente vai ver o que é a pessoa humana, a gente vai falar também sobre os 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático, que são as interpretações clássicas do temperamento. Então, e a gente vai tentar ver, ainda que a gente não vai ver tanto do ponto de vista moral, que a gente vai ver mais do ponto de vista moral, que quando a gente for ver a moral vai auxiliar. Por exemplo, a gente sabe que o sanguíneo, muitas vezes, às vezes ele tem dificuldade para se comprometer com algumas coisas. Melancólico, às vezes ele tem uma tristeza maior com algumas disposições. O colérico, às vezes ele se inclina com uma ira mais explosiva, então ele tem que saber frear mais isso, né? O fleumático também pode ter as suas questões próprias, seus problemas também. Então, cada temperamento tem, digamos assim, as suas inclinações problemáticas. A gente tem que buscar, de alguma maneira, entender minimamente quais são as nossas inclinações temperamentais, buscar, de alguma maneira, frear e neutralizar, pelo menos, os aspectos ruins, digamos assim, do nosso temperamento, e até otimizar, vamos dizer assim, as partes boas do nosso temperamento. Só que, para isso, a gente precisa entender um pouco essas noções da melancolia não, dos temperamentos de modo geral, né? Os temperamentos são inclinações, têm uma origem até fisiológica do ser humano, nesse sentido, e aos poucos a gente pode, digamos assim, desenvolver melhor o nosso comportamento, do ponto de vista moral, lidando com essas inclinações temperamentais, né? Então, um pouco... tem alguns estudos que diz que São Tomás era fleumático, sim, alguém me perguntou ali. O nono, a gente vai falar um pouco sobre o conhecimento intelectual, conhecimento intelectivo, né? A gente vai falar basicamente algumas noções sobre o realismo filosófico de São Tomás, do ponto de vista, nada está naturalmente no intelecto, não tem passado pelo sentido. O que quer dizer isso? Sobre a teoria do conhecimento de São Tomás, fala sobre os 5 sentidos externos, os sentidos internos, a memória, a imaginação, o intelecto agente, como se dá, essas noções. A gente vai ver um pouco melhor sobre a questão do conhecimento. No 10º, a gente vai ver um pouco sobre já uma introdução à ética das virtudes. Aqui a gente vai ver, por exemplo, a noção da felicidade, que ela se dá em última instância no céu, e é necessário que haja a graça divina para que a pessoa seja feliz. A gente vai ver também o que é o sujeito das virtudes, o agir voluntário, o agir involuntário e o voluntário misto, né? É importante a pessoa ter as falsas felicidades também. A gente vai ver algumas noções básicas, o que é a virtude, né? Esse hábito bom, o que quer dizer essas noções. Depois a gente vai ver também um pouco sobre, e aí já é o 11, sobre as virtudes morais. A gente vai ver um pouco que as virtudes morais a gente pode entender como as virtudes práticas, né? Como a gente pode crescer em virtudes morais, como a gente pode, de alguma maneira, lutar para adquirir virtudes morais, inclusive pedindo a Deus para que Deus nos ajude, né? Quais são as principais virtudes morais? São aquelas que estão entre as virtudes cardeais, né, das morais. A temperança, a fortaleza e a justiça, né? Essas são as 3 principais virtudes morais, mas a gente vai tentar ver também as virtudes secundárias com relação às virtudes morais. Por exemplo, a humildade é uma virtude secundária com relação à virtude da temperança. E até saber o que é ser secundária com relação a uma outra virtude, né? Aquilo que é mais intenso, a virtude, por exemplo, o nome daquela virtude, a virtude, por exemplo, da religião, ela de alguma maneira secundária com relação à justiça, mas existe porque ela não completa, porque ela não completa plenamente a noção da dívida, porque a gente nunca vai, por exemplo, pagar a nossa dívida com relação a Deus, né, nesse sentido, e também as virtudes sociais, da afabilidade, tratar bem aos outros de modo geral.
Tá, tá, vou continuar aqui. Tá, e agora tem as virtudes intelectuais. Basicamente, as virtudes intelectuais. Enquanto as virtudes morais são numerosas, as virtudes morais, as virtudes intelectuais são 5. E a gente vai ver as 5 virtudes, que é a virtude da prudência, a virtude da arte, a virtude da ciência, a virtude da sabedoria e a virtude do intelecto. Não confundir com a potência do intelecto. A gente vai fazer essas distinções. Deixando claro que o curso ele é propriamente mais para as pessoas que estão começando o pensamento de São Tomás de Aquino. Algumas pessoas estão até em nível intermediário, né? E de alguma maneira a gente vai até tratar algumas questões sobre, um pouco questões mais intermediárias, mas principalmente as pessoas que estão começando a estudar São Tomás de Aquino, precisam de uma base para se orientar melhor, e eu vou colocar alguns dos principais temas, até porque, como eu falei, algumas dessas questões aqui, você pode ter uma matéria inteira de uma graduação só para falar, por exemplo, da ética das virtudes de São Tomás de Aquino, e ainda assim, nem dá tempo, tem uma série de temas, mais de 50, 60 horas só para falar de um tema, por exemplo, na graduação. O que eu vou tentar fazer é tentar deixar bem condensado, colocar os principais temas de modo mais didático, assim, para que a pessoa possa, aos poucos, tendo uma base filosófica para compreender melhor o pensamento de São Tomás de Aquino. Aí, depois das virtudes intelectuais, o 13 vai ser a introdução à política. Eu vejo até que algumas pessoas têm interesse, né, para conhecer mais sobre as questões políticas. A gente vai falar sobre noções do bem comum, a gente vai falar sobre as formas de governo, a monarquia, o governo misto, a gente vai falar também sobre as leis, sobre, inclusive, questões sobre a propriedade privada, né, algumas questões também polêmicas sobre o imposto, né, que São Tomás tem com relação ao imposto, e também sobre a noção de mal menor, que é uma das questões bem presentes assim, em relação à política, que isso... Outras questões, a gente pode até, como eu falei, a gente pode até desenvolver um pouco mais esses temas, né, conforme o interesse dos alunos. No 14º, a gente vai falar da introdução à metafísica, vai falar sobre o ser, sobre a analogia do ser, o que quer dizer isso, né? O estudo do ente enquanto ente, né? Sobre a noção de ato, potência, o princípio de ser, essas noções que a gente vai, os transcendentais, o uno, né? O verdadeiro, o ente, essas questões a gente vai tratar melhor. E depois, no 15º ponto, a gente vai falar sobre a teologia natural e as provas da existência de Deus, ou as vias para demonstrar que Deus é, mais direto. Aqui no canal tem até algumas questões, que a gente vai tratar de um modo um pouco mais detalhado, mas que vai tirar diretamente as dúvidas, né? Basicamente, para São Tomás, é possível demonstrar que Deus é de 5 maneiras. Né? Então, a primeira via é pelo movimento, a segunda pela causa eficiente, a terceira pela noção de contingência e necessidade. Uma tosse aqui. Beber um pouco mais de água. E deixa eu ver o que mais. Contingência e necessidade, o quarto grau de perfeição, o quinto sobre o governo, sobre as coisas. Então, a partir dessas noções é possível demonstrar que Deus é. A gente vai ver isso, que é possível demonstrar que Deus é a partir dos efeitos, se chega à causa. Isso se dá por 5 maneiras, como se dá essas noções, e outros aspectos da teologia natural, né? Em Deus não há acidente, o que quer dizer isso, né? Essas distinções. Então, aqui a gente termina a parte que tem um aspecto mais filosófico, que tem algumas questões teológicas. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu já parto para a segunda parte, que é mais teológica. Deixa eu ver. Acho que está tranquilo, né? Então eu já vou mais para a segunda parte do curso, que é a parte de, nesse caso, teologia revelada, né? Então, na 16ª, a gente vai falar sobre a teologia revelada, propriamente, né? Então a gente vai tratar algumas questões sobre a primeira questão, a soma teológica, o que é a teologia revelada, que parte dos dados da fé. 17, a gente vai tratar sobre a trindade em Deus, né? Ele vai tratar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Deus há 3 pessoas. No 18º, a gente vai falar da angelologia e demonologia, que basicamente a gente pode dizer o seguinte: você pode estudar angelologia,
sobre 3 aspectos, vamos dizer assim. Existe o aspecto antes do pecado e da entrada na glória, que é o aspecto assim, natural, que é comum sobre certo aspecto, pelo menos inicialmente, tanto aos anjos, que depois que estão vindo, que depois viram a Deus no céu, quanto também aos demônios. São certos aspectos natural, pelo menos dessa base, antes da escolha deles. E a depois, uma parte mais inicial, antes da escolha dos anjos, e os anjos depois se tornaram os anjos bons e depois se tornaram os demônios, nesse sentido, e há depois uma divisão própria daquilo que é dos anjos bons e daquilo que dos anjos maus, que são os demônios. Né? Então, a angelologia ela pode ser dividida nessas 3 partes, a gente vai desenvolver um pouco isso. No caso dessa parte inicial, estudar os anjos enquanto substância intelectual, separada da matéria, o que quer dizer isso? Né? No 19º, a gente vai falar um pouco sobre a graça santificante e a salvação das almas. Eu percebo, geralmente, algumas pessoas até me perguntam um pouco sobre a visão de São Tomás sobre a salvação das almas, sobre a questão da predestinação. Aqui a gente vai ver noções sobre a vontade antecedente e consequente em Deus. É importante entender mais essas distinções. Deus quer que todas as pessoas se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, mas a gente sabe que isso é por vontade antecedente, até porque a gente sabe que nem todas as pessoas são salvas, então é importante entender como é possível ver essas noções dentro de certos limites. Né? No 20º, a gente vai ver o que propriamente a fé, a esperança e a caridade, que são as 3 virtudes teologais, efeitos da graça santificante. No 21º, a gente vai falar sobre a graça dos carismas, a graça dada de graça, né? Já ver, por exemplo, sobre o dom da profecia, de operar milagres, como se dá isso, segundo São Tomás de Aquino. No 23º, a gente vai falar sobre a cristologia e também o fato de Cristo é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, a gente vai fazer essas distinções. No 24º, a gente vai falar sobre a Igreja de Cristo e os sacramentos, né? E no 25º, a gente vai falar sobre a ressurreição e o fim dos tempos, né? A ressurreição da carne, como se dá essas distinções. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida assim, com relação aos temas? Porque depois vai faltar só uma última parte que eu vou falar um pouco da minha formação. Acho que não, né? Mas se vocês quiserem, depois pode ficar à vontade para ou até colocar no comentário deste vídeo, no outro, né? A ideia principalmente dessa live é esclarecer algumas questões, até unificar, digamos assim, as respostas, até para ficar mais prático. E a questão da minha formação, eu falo até um pouco mais, como eu falei no início, pelo menos da minha parte, eu acredito que outras pessoas também têm essa visão, para você se inscrever num curso, acho que é razoável que você conheça um pouco da formação do professor. Não vou ficar desenvolvendo muita coisa aqui, mas só para falar um pouco da minha experiência básica, né? Algumas pessoas aqui sabem, conhecem um pouco da minha formação, outras pessoas acho que não conhecem muito, então eu vou falar algumas questões bem básicas, assim, só para expor, depois podem ver no meu Lattes lá, eu posso colocar o currículo lá, quem tiver um pouco mais de interesse. Então, basicamente, eu comecei a estudar filosofia mais ou menos, acho que meus 14, 15 anos, mais ou menos, 13, acho mais 14 anos. O primeiro livro que eu li, que eu até destaco assim, foi de filosofia barra espiritualidade, um pouco de teologia, foi As Confissões de Santo Agostinho, depois li um pouco a Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Depois fui desenvolvendo essas questões, eu entrei depois numa graduação em jornalismo, na UFRJ, só que lá na graduação em jornalismo eu acabei desenvolvendo uma pesquisa na área acadêmica com relação à posição, houve uma abertura lá para eu desenvolver isso, de algum modo, na UFRJ, em relação ao pensamento do Bento XVI, do Papa Emérito Bento XVI, né? E sobre o Papa Emérito Bento XVI, e com isso eu acabei depois escrevendo até um livro, depois da graduação, e saiu sobre a posição do Bento XVI sobre o diálogo interreligioso, né? Também comparando com o Raimundo Lula, é um livro que saiu, um livro pequeno, né, que saiu pela editora do Instituto Raimundo Lula, né?
Depois eu fui fazer um mestrado, eu fiz um mestrado em filosofia na Unicinos, morei um tempo lá em São Leopoldo, né? E na Razão em Fé, segundo São Tomás de Aquino. Depois eu fui fazer um mestrado sanduíche na Universidade de Buenos Aires e tal. Tive bolsa, né, nesse aspecto. Voltei e comecei a estudar um pouco na parte do doutorado a Ética das Virtudes de São Tomás de Aquino, e eu fiz o doutorado na FRJ, tal, tive bolsa da CAPES. Deixa eu ver. E até mais ou menos nesse meio tempo, eu comecei um projeto de tradução de obras de São Tomás de Aquino, publiquei com algumas pessoas, algumas traduções sobre São Tomás de Aquino, comentários, questões disputadas. Comecei principalmente nesse meu doutorado. Nesse meio tempo eu também fiz uma outra graduação, uma graduação em filosofia, né? Tinha feito uma comunicação, depois eu fiz uma graduação em filosofia, e fui publicando algumas traduções, né, na época do meu doutorado. A minha tese da Ética das Virtudes, depois pequenas adaptações, depois eu publiquei pela própria Eclésia, que é um livro chamado A Ética das Virtudes, segundo Tomás de Aquino, né? E recentemente eu até publiquei também outro livro sobre a política segundo São Tomás de Aquino, que eu até coloquei aqui no canal, algumas resenhas explicativas. Nesse meio tempo, eu fiz um pós-doc em filosofia sobre isso na FRJ, depois eu fiz um pós-doc na Católica de Petrópolis em filosofia do direito, mais sobre a questão da pessoa humana, né? Tive a bolsa acho que foi o CNPq, antes foi o CAPES, ou acho que é uma coisa assim, tem até que ver depois nessa questão do pós-doc da Católica de Petrópolis. Acho que foi o CNPq da Católica de Petrópolis. Enfim. Basicamente isso. Acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos atrás, início de 2018, eu criei aqui o canal, né, do YouTube. Basicamente eu atuo com uma questão hoje mais de tradução, produção de livro, de conteúdo, também faço cursos online, de modo geral. E acho que é basicamente isso, né? Hoje eu trabalho mais com pesquisa, né, voltada a São Tomás de Aquino, né? Acho que e faço alguns cursos com essas questões, né? Mas não sei, alguém tem alguma dúvida? Só para vocês terem uma noção um pouco da minha formação, uma coisa. Vou ficar aqui falando um pouco. Teve algumas questões, quem quiser saber mais detalhes, de algumas pessoas participaram, né? Tem lá no meu Lattes, eu posso depois disponibilizar também, publicações e tal, tem um detalhe. Eu colocaria basicamente. Tem lá também os dados específicos da Bolsa, né, que eu recebi algumas partes da formação, né? Então, acho que é isso. A minha ideia também já deu mais de 1 hora aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre... Desde o primeiro ponto, né, falei sobre os motivos da São Tomás de Aquino, até os 25 tópicos, ou também sobre o curso, como se inscrever, sobre a minha formação, não sei. Tranquilo, então? Só vou esperar mais um pouquinho. Lembrando, né, como eu já falei, talvez algumas pessoas chegaram, então o curso vai começar no próximo sábado, às 4 da tarde, às 16 horas. As aulas vão ficar... as aulas vão ficar disponíveis online, né, depois de fazer, as pessoas vão ter direito a participar de um curso exclusivo, apenas com os alunos, né, no Telegram, no WhatsApp. Eu até peço, porque algumas pessoas eu vi que já se inscreveram, mas não participando dos grupos. Tá, a minha ideia, a princípio, é deixar esta live gravada aqui no canal, né? Acho que é uma live tranquila, explicativa, né? Acho que é uma live, acho que a ideia, assim, acho que assim, essa live não é o curso em si, né? Essa live é uma explicação do curso, né? Deixa eu ver. A gente vai ver algumas distinções sobre a questão da Suma Teológica. Provavelmente, quando a gente vai falar isso melhor, quando a gente for ver o tópico 3, né? Eu até entro algumas distinções sobre algumas divisões da Suma, né? A gente
pode ver isso aos poucos. Como faço para se inscrever? Então, só para... Qual o livro da introdução ao pensamento de Aristóteles? O Marie-Dominique Philippe, tá? Perguntaram aqui, muito bom. Acho que a introdução ao pensamento de Aristóteles é uma coisa assim, acho que, eu não sei se foi a Paulus que publicou, mas Marie-Dominique Philippe é uma ótima obra, é um autor, né? Que escreveu bem, acho que a introdução ao pensamento de Aristóteles é uma coisa assim que vale a pena, um ótimo livro para começar Aristóteles. Como a pessoa faz para se inscrever? Basta, aqui no YouTube tem a parte chamada Seja Membro. Eu vou divulgar o link na parte da descrição do vídeo, eu vou colocar aqui como primeiro link abaixo, só que eu não coloquei ainda agora, porque depois tem que colocar a live no ar. Mas eu vou colocar o primeiro link aqui embaixo para você se inscrever. Mas se você já quiser se inscrever, aqui no canal, alguma parte aqui, né, do canal, tem algo escrito Seja Membro. Então, está escrito Seja Membro, se você clicar lá na parte de Seja Membro, vai aparecer 3 opções para você poder se inscrever. É a terceira opção. A primeira e segunda são apenas de colaboradores, né? Eu fico grato quem está ajudando a primeira e segunda, mas é a terceira que é para a inscrição do canal do curso Aprendiz Tomista, né? A ideia é isso, a ideia é aos poucos conhecer o pensamento de São Tomás de Aquino, tirar dúvidas, e algumas pessoas aqui estão começando a estudar São Tomás de Aquino, algumas pessoas ainda não têm uma formação filosófica densa, a ideia é de, aos poucos, ir formando esse pensamento, que a pessoa vai aos poucos tendo um contato mais fundamentado com o pensamento de São Tomás de Aquino, né, para que possa entender melhor, basicamente é isso. Né? Como teremos as aulas? Basicamente tem a parte escrita comunidade aqui, no início do canal, tem a parte do canal chamada comunidade, no horário lá, que for começar, 16 horas, porque eu não sei se o YouTube ele vai fazer digamos assim, ele vai divulgar apenas para os membros, porque não sei exatamente isso. Caso tu não divulgue para os membros, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ir na parte de comunidade, lá em cima do canal, na parte de comunidade, eu vou disponibilizar, sempre que começar as aulas, o link da aula. Então, eu vou disponibilizar ali o link, no caso da próxima, dia 13, 16 horas, vou colocar ali o link da aula, você clica ali, você vai ver a aula apenas para os membros, e eu também vou colocar, se você tiver inscrito, no grupo do WhatsApp e do Telegram próprio dos alunos. Como você se inscreve? Então, quando você se inscreve no canal, você vai para a parte de comunidade lá, e lá vai ter alguns posts específicos para os membros, tipo 3 são os alunos. E um deles vai estar o link tanto do curso, e depois, quando liberar a aula, vai ter o link da aula. Tudo bem? Está respondido? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Como eu tinha falado, né? Só para vou reafirmar aqui, então, a minha ideia é que o curso tem mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos. Ele pode se estender um pouco mais, caso algumas pessoas tenham, por exemplo, interesse, e a gente pode se fixar mais em algum tema. Por exemplo, digamos que a maioria dos alunos queira fixar mais em metafísica, ou mais em política, ou mais em ética, ou angelologia. A gente pode um pouco fixar um pouco mais, aí, obviamente, por isso pode ter um pouco mais de 2 anos nesse sentido. Né? Tudo bem, eu acho que... Ok, então... Então, eu vou terminar, vou concluir a live, tá bom? Acho que já... a duração, porque assim, a duração depende, né, dos próprios alunos, né? Acho que existe assim, existe o básico, que é a parte nuclear. Eu já tenho algo estruturado e eu tenho, digamos assim, uma flexibilidade, a minha ideia é fazer tipo, tem um essencial e tem uma flexibilidade para dar aumentada a mais, quem quiser conhecer um pouco mais sobre um tema, né? Eu acho que tem essa... a parte básica, que eu entendo como essencial, outra parte. Então, tá bom, então eu vou encerrar aqui, tá bom? A princípio eu vou deixar essa live, como ela está mais de 1 hora, então ela demora para o YouTube renderizar, então
Eu não sei como é que vai ser, mas acho que até amanhã ou até algumas horas mais para frente, provavelmente já vou colocar a live aqui completa online, tá bom? É uma questão até do próprio do YouTube nesse sentido. Se bem que eu acho que não sei se é automático, enfim. Vou fechar aqui. Obrigado aí pela participação de vocês e tal. Tá assistindo, qualquer dúvida, depois só colocar no próprio comentário daqui, né? Ou pode até colocar nos grupos e tal, que a gente se fala, tá bom? Até mais aí. Abraço aí. Até mais, tchau.